Olá, aqui é o Marcos Beck e hoje eu quero falar sobre a diferença entre quadrinhos publicados para serem lidos no celular e quadrinhos publicados de forma impressa. No vídeo passado eu falei um pouco sobre calha, ou sarjeta, né? O espaço entre os quadros da narrativa visual de histórias em quadrinhos. E ali eu mostrei um pouco da diferença de possibilidades que você tem entre fazer um quadrinho impresso e fazer um quadrinho digital ali no estilo webtoon, né? No estilo de rolagem de scroll pergaminho. Então, quando eu falei sobre isso, me surgiu uma ideia, assim, qual é a questão entre quadrinhos feitos para serem lidos no celular no formato webtoon e quadrinhos feitos para ser lido impressos? Para mim, pessoalmente, é uma questão de tipos de mídia, né? Quando você imagina que uma pessoa vai sentar no sofá, vai pegar um quadrinho impresso, vai folhear página a página com calma, né, talvez num ambiente mais tranquilo, né, tomando um cafezinho, um chazinho, né, ele vai sentar ali, aquela pessoa vai sentar, vai folhear, vai sentir o cheiro do papel, vai sentir o toque do papel. Então, se for uma capa dura ou se for um papel cartão ali na capa, vai fazer uma diferença. Cada vez que ele abre, ele lê com calma ali quem é o autor, talvez um prefácio, alguma coisa. Então tem toda uma experiência, todo um detalhe, assim, toda uma preparação para você sentar e ler um quadrinho grande que nem esses que estão aqui atrás. É um quadrinho talvez de 500 páginas, um quadrinho de 200 páginas. Não é um quadrinho que você vai parar e ler em 5 minutos. Não, você quer a experiência de sentar. Às vezes você vai passar por aquele quadrinho, vai lê-lo do início ao fim, depois você vai voltar, porque você primeiro vai ver a história inteira, né? Vai ser quase como um filme. Às vezes acontece isso, né? Depende do seu estilo de leitura, depende do meu estilo de leitura, cada um faz do seu jeito, mas às vezes, por exemplo, a Akira, que é muito grande, que está aqui, ó, Akira, eu li por partes e ia botando lá o marcador de página para continuar lendo depois, que eu não consegui sentar e ler de uma vez só. Mas alguns quadrinhos você acaba lendo de uma vez só, depois você volta para ler com mais calma, porque daí você presta atenção nos cenários, você presta atenção no desenho. No meu caso, eu presto atenção nos diálogos, na narrativa visual, porque eu gosto de estudar isso. Então, a primeira vez que você lê é quase como um cinema ali, você vê aquele filme todo, depois você volta e digere aquilo com mais calma, certo? Essa é a experiência que eu vejo de leitura de quadrinhos. Claro que no passado a gente tinha quadrinhos para ler mais rápido, assim, mas hoje em dia a gente tem isso, né? Essa questão um pouco mais de luxo, assim, em alguns quadrinhos, não todos, mas em alguns quadrinhos. Então pensa que isso é uma experiência muito, mas muito diferente de você pegar um celular e arrastar durante 5 minutos para ler um capítulo ou uma história curta ou um capítulo de uma história em quadrinho na Flip-Thru, por exemplo. Concorda que são experiências completamente diferentes? Né? São sensações diferentes. Você às vezes, sei lá, vai no banheiro e lê um quadrinho, ou você está no ônibus e lê um quadrinho, ou você está, sei lá, jantando ali e está com o celular na mão, scrollando e vendo um quadrinho na Flip-Thru, por exemplo. Né? Claro, você pode sentar na frente do computador, pegar um cafezinho, né? Ligar o computador, escrever lá flipthru.com.br, escolher aquela HQ que já está com 30 capítulos lá e ir consumindo ela no estilo, né? Sentei para ler, né? Aqui. Sentei, tô calmo, tô tranquilo para ler. Sim, você pode ter essa experiência, assim como você pode ler por partes um quadrinho impresso também. Então, eu não estou dizendo que são coisas exclusivas de cada um, mas eu estou dizendo que são experiências preparadas de forma diferente. Beleza, eu falei esse monte de coisa aqui, fiz umas comparações aqui, viajei nas experiências, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Esse é o ponto, né? O que eu quero dizer é que quando você, autor, prepara a sua história, você tem que pensar nisso. Você tem que pensar quem é seu público, que tipo de gênero eu estou querendo atingir, eu quero o pessoal que gosta mais de ação, mais de aventura, tem tudo isso para pensar. Mas e como o meu
leitor, a minha leitora, vai consumir o meu quadrinho? Você para pensar nisso quando você se prepara, né? Quando você está desenhando a sua história, ou está escrevendo o roteiro. Você para pensar nisso quando você decide a narrativa da sua história, por exemplo, ou o ritmo da sua história. Você para pensar em como a pessoa vai ler. Isso faz uma diferença enorme, porque a gente está pensando em mídias completamente diferentes. São formas, são experiências completamente diferentes. Beleza, às vezes você está publicando online porque você quer ganhar um público para depois publicar impresso. Então você fez pensando no impresso. E está tudo bem. Não está errado isso. Eu não estou aqui, não estou tentando julgar, né, se está certo ou se está errado fazer de um jeito ou não. Não, mas eu quero que você entenda que você está preparando um conteúdo baseado em alguma mídia, em alguma experiência diferente. Então vamos lá. Tyler. Eu sempre uso o Tyler aqui como referência porque é a minha história em quadrinho e fica mais fácil de eu falar por experiência própria, né? Tyler foi pensado para ser impresso. Ou melhor, eu desenho as páginas de Tyler como se fosse impresso. Mas Tyler não vai ser impresso. E Tyler nunca foi. Em 2006, quando eu comecei a publicar online, não era impresso. Eu publicava online, com a ideia de que um dia eu gostaria de fazer impresso. Hoje eu continuo fazendo como se fosse para ser impresso, só para continuar meio que a ideia original, para não sair muito fora do que o Tyler já é. Mas se eu começasse Tyler hoje, soubesse que ele não ia ser impresso, eu não faria em formato página a página. Eu faria provavelmente com a narrativa vertical, faria com a narrativa de scroll, de pergaminho, webtoon, porque eu sei que Tyler vai atingir muito mais gente na internet do que atingiria se eu imprimisse ele, por exemplo. Então, se eu fosse começar hoje, claro que não é o caso, mas se eu fosse começar hoje, eu faria pensando na leitura online. Depois, talvez, eu até poderia ter... Eu já vi alguns quadrinistas gringos que fazem isso. Eu teria o quadrinho desenhado para o impresso, mas eu ia recortar partes dele para fazer uma versão webtoon, para ter duas experiências diferentes de leitura. É uma forma de você fazer também, mas você vai ter o trabalho em dobro. Não é o caso do Tyler, por exemplo. Eu não estou recortando ele para ficar em formato webtoon, mas eu já pensei em fazer isso. Já pensei em continuar Tyler no formato webtoon e não no formato página a página. Por quê? Porque a maioria das pessoas vai ler Tyler no celular ou no computador e ninguém vai ler Tyler impresso, porque eu não vou imprimir Tyler. Eu até nem tenho as páginas dos primeiros capítulos prontas para serem impressas, né? Eu perdi essas páginas, não tenho essas páginas disponíveis. Então, faz mais sentido eu continuar Tyler no formato webtoon. Eu não faço isso, como eu falei, para manter a consistência para quem já está lendo há um certo tempo. Mas eu pensaria de uma forma diferente hoje em dia do que eu fiz lá atrás. Então é isso que eu quero levantar com esse vídeo, né? São mídias diferentes, você tem que preparar a narrativa de forma diferente e você tem que lembrar quem é o seu público quando você, ou melhor, qual é a experiência que você quer do seu público quando você está preparando a narrativa visual da sua história em quadrinho. Nem tanto só quando você está preparando a narrativa, na verdade quando você está pensando na história. Cara, eu quero fazer um webtoon, quero fazer um quadrinho impresso. É a primeira coisa que você tem que se perguntar. Então começa se perguntando isso quando você pensar no seu projeto de história em quadrinho a partir de agora. Claro que se você já estiver rodando aí do jeito que você está, continua fazendo como você está, né? Não precisa começar tudo de novo. Mas é legal você sempre lembrar disso. São experiências diferentes em mídias diferentes e de maneiras diferentes de contar histórias. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a pensar de uma forma um pouquinho diferente sobre quadrinhos digitais e quadrinhos impressos. E se você gostou, deixa a curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo no YouTube. Já estou ficando craque falar isso. Não esquece de mandar esse vídeo também para as pessoas no WhatsApp, no seu grupo do Facebook de quadrinistas, seus amigos quadrinistas, todo mundo que você acha que vai se interessar, porque ajuda bastante esse canal a crescer e eu a fazer mais vídeos. Não esquece também de me seguir no Instagram, @demarcosbeck, o link está aqui embaixo na descrição, assim como os links para os meus quadrinhos online, todos gratuitos, publicados na plataforma Flipthrough. Vai lá ler e deixa um comentário. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.